Parabéns a todos que são pais. Glória ao Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus. Queridos irmãos, eu não vou pregar esta noite. Eu vou dividir aqui uma oportunidade com os meus irmãos, porque essa tarefa de ser pai, ela é bastante árdua. Eu quero apenas, como um introdutor, mas apenas inserir um pensamento aos irmãos sobre Mardoqueu. Tem um texto que me chama muito a atenção, em especial para esse dia de hoje, que é livro de Esther, capítulo 2, versículo de número 7. Aliás, eu vou ler o verso de número 5. Glória a Deus. A partir do verso 5. Muito bem. Eu sei que os meus companheiros de ministério têm uma palavra e eu quero deixar a pregação desta noite para nós que somos mais, estamos ainda no caminho e alguns iniciantes, para a gente tomar um conselho hoje com o nosso irmão, professor Joel. Então, eu apenas vou inserir aqui um pensamento que eu tenho, mas apenas para vocês pensarem durante esse período. Porque a história dela se assemelha com muitos irmãos que estão aqui entre nós. Ora, na cidade de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele quem? Mardoqueu, ou Mordecai, né? Criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara como por filha. Irmãos, observe uma coisa interessante. Quando lemos a história de Esther, nós vemos uma mulher incrível. Na verdade, ela era tão incrível, não é? E inteligente, esperta, fora as características físicas que a Bíblia descreve. Veja, ela era uma jovem bela, olha a descrição, de boa aparência, se vestia bem. Ela era uma jovem bonita, fisicamente, de boa aparência, se vestia bem, formosura, olha quanta beleza. São características diferentes. Criada por uma pessoa que não era nem tio, não era irmão, era o filho de um tio, o que nós conhecemos como primo. Não é isso? Veja, olha, vamos ler de novo. Que fora criada, olha, ele criara a Hadassa, que é a Esther, filha de seu tio. Então, ela era primo. E um primo que adota uma prima como filha. E faz dessa prima, e detalhe, esse homem amou tanto esta filha, amou tanto esta prima, filha, que ele vivia na porta do palácio e instruiu. E o texto o escritor faz deixar claro para nós que ela não tinha nem pai e nem mãe. Quantos irmãos dentro da igreja, a Rebeca acabou de falar que não teve a presença do pai, o Fabinho também não teve a presença do pai, Mateus perdeu o pai muito cedo,
não é? Obviamente, a Rebeca Cardoso, né? E olha que semelhança, Rebeca Oliveira e Mateus Cardoso têm a mesma experiência. Os dois, ambos, basicamente, foram criados sem a presença do pai. E é interessante pensar que nessa situação, a mãe faz o lugar de pai. E muitas vezes, não é verdade? E como é para a mãe ensinar um filho a ser homem? E como é para o pai ensinar para uma filha, né, só o pai, fisicamente, ensinar a filha a ser mulher, os primeiros dias de mulher, que luta, com quem vai dialogar? Não esqueço de um amigo que a filha, a esposa foi embora e ele foi criado, e deixou a filha, e só eram os dois, o casal, e os três, melhor dizendo. E ele criou a filha, e essa filha, quando chegou a idade, por exemplo, não é, de que precisava de auxílio da mãe, tem coisas que vocês, hoje, adolescentes, já sabem lidar, mas no início vocês tiveram que ter auxílio da mãe, e ele teve que ser mãe, é o pai que mãe, e tem mãe e pai, olha que coisa interessante. Mas me chama mais a atenção foi onde e como ele conseguiu instruir Esther de tal maneira que ela se tornou a pessoa que foi. Esse é um amor, esse é um pai adotivo, um pai que cria. Então, é bem verdade que hoje aqui temos muitos pais, né? Tem pais biológicos, alguns que não têm pai, mas como Mateus usa uma expressão, pai, né? Essa expressão que você usa, pai, né? Mateus usa esse termo. Devo lembrar aos irmãos que esse termo utilizado com Mateus não tem nada com essa terminologia, com essa nova formatação neutra que se está utilizando, tá? Nada a ver. Isso é uma coisa que ele utiliza particularmente há muitos anos, desde pequeno. Mateus, sempre no dia dos pais, vem aqui e dá parabéns para a mãe. Não é? E ele traz essa felicitação para os irmãos. Nós não estamos adotando termos neutro. Não confundam as coisas. Tá? Mas Mateus usa essa expressão há muitos anos. Hoje ele tem 23 anos, ele chegou aqui com pré-adolescente. Então, ele sempre usou essa expressão. Então, queridos irmãos, os pais biológicos, as mães que fizeram função de pai, os pais adotivos, e aqui nós vemos uma nova característica, ou uma nova formação, que é um primo pai. A gente já viu tio pai, teve uma garotinha lá em casa que me chamava de tio pai, mas aqui nós vemos um primo pai. Então, olha que beleza. De qualquer forma, irmão, é um modelo, é um exemplo, e a todos os irmãos, feliz Dia dos Pais. A todas as mães, leve a sua mãe, Fabinho, essa gratidão também, porque é uma guerreira. E o Fabinho, tanto quanto os outros irmãos, a gente carinhosamente, comumente chama de Fabinho, mas é Fábio, não é? Se tornou esse profissional, um homem, um pai, tem 2 filhas lindas, olha que maravilha. E a todos os demais, sem esquecer de nenhum, tanto os biológicos, quanto os adotivos, quanto, irmãos, aqueles que, os pais, avós, enfim, tenham um ótimo, é claro que já está quase que acabando, mas um feliz Dia dos Pais. E não há dificuldade. E aos pais que estão chegando, que estão começando essa carreira, a Bíblia está repleta de recheios, aliás, de ensinamento para vocês. E até aqueles que ainda nem pensam em se casar, já precisam pensar em construir uma história de como vai ser, que tipo de pai você será. É um fato importantíssimo que me leva a pensar é que Mardoqueu, ele não era nada, ele não foi ninguém,
Ele simplesmente foi um homem que vivia na porta do palácio, que adotou uma menina, que caiu na graça do rei. E ele escutou uma conversa de uma trama contra o rei. E contou para alguém. Muito bem. Observe como Deus tem os seus planos. A Esther caiu na graça do rei. O rei amou Esther. E, obviamente, a vida de Mardoqueu foi também abençoado por causa de Esther. Veja, ele abençoou Esther, ele amou Esther, ele cuidou de Esther, Deus trilhou o caminho para Esther, Deus colocou Esther no posto certo, e quando ela chegou lá, ela não esqueceu do seu tio. Ela incluiu o seu tio na vitória. E Deus fez muito além, porque Deus fez o rei perder o sono. E o contador de história, o leitor, foi ler o que estava escrito e leu que Mardoqueu tinha feito, que Mardoqueu tinha escutado a conversa e livrado o rei da morte. Deus sempre quis que nós não deixasse ninguém órfão. A igreja não pode permitir que alguém fique órfão. E por causa disso, Mardoqueu deixou de ser um homem que vivia na porta do palácio para se assentar à mesa do rei. Portanto, irmão, você hoje jovem está crescendo. Você hoje jovem está construindo sua vida, está construindo seu lar. Você está em sua família hoje. Não esqueça do seu pai. Não esqueça de forma alguma de seu pai. Porque certamente ele pode não chegar aonde você chegou, mas com certeza ele criou caminhos para você ir até onde você foi, aonde você está e para ir adiante. Pastor, eu não tenho pai e não tive pai. Eu já falei de pai e de mãe, da mesma forma a mãe. Então, reconheça, honre, justifique, faça esse voto de seu pai. Com certeza, Deus tem uma recompensa para você. Você pode dar glória ao Senhor por isso? Vamos aplaudir ao Senhor por todos os pais. Glória a Deus. Fiquemos em pé, irmãos. Eu quero convidá-los a fazer uma oração. Nós vamos orar nesse instante. E vamos pedir a bênção de Deus, inclusive pelos novos pais. Para que o Senhor abençoe cada um. Não é uma tarefa fácil criar. É difícil. E ainda mais agora. Ainda mais nesses dias. E logo após, eu quero já ouvir o nosso irmão, o professor Joel. E com certeza, vamos pedir ao Senhor que use também o servo, o seu filho, professor Joel, nosso irmão, para nos trazer uma palavra. E que o nosso coração seja aberto, irmão, e que Deus nos abençoe e que nós tenhamos visão. Senhor, os dias são difíceis para a criação, cada vez mais difíceis. Ó Deus, há um sistema querendo roubar os filhos dos pais. Como se não bastasse a morte, como se não bastasse a separação, como se não bastasse o abandono, Senhor nosso Deus, por parte de muitos pais, ó Senhor, ainda tem uma sociedade, uma parte da sociedade, querendo tirar a autoridade dos pais. Eu peço nesta noite, que aos pais que aqui estão, Senhor, estenda as tuas mãos, ó Deus, para fazer com que eles sejam atenciosos, que eles tenham atenção, que eles sejam cuidadosos, que eles sejam precisos, que eles sejam determinados, que eles cumpram aquilo que deve ser feito da forma mais extraordinária, para que seus filhos cresçam. Senhor, nós temos exemplo aqui nesta igreja, e com certeza em muitas outras igrejas, e a sociedade também tem, na sociedade de forma em geral também tem, ó Deus, de pessoas que também não tiveram seus pais, foram criados por mães. Nessas Olimpíadas, um número de filhos de mãe solo, também que foram medalhistas,
é um exemplo. Ainda há poucos dias nós comentávamos isso com a irmã Cida. Senhor nosso Deus, quantas mães criaram seus filhos sozinhas, e eles foram vitoriosos nessas Olimpíadas, e outros que já tiveram, por exemplo, sucesso em outras áreas, inclusive na igreja. E aqui temos exemplos de filhos que não tiveram a presença de seus pais, mas aqui tem um grupo de pessoas que está tendo a oportunidade de criar os filhos. Aqui tem pessoas que têm a oportunidade de dar o exemplo aos filhos, de mostrar como deve ser feito, de mostrar como deve ser dito, de mostrar como deve ser tratado, de mostrar como deve ser presenciado. Aqui tem um grupo de pessoas. Senhor, eu ainda hoje, e agora nesse instante, eu me confronto com o que fiz hoje pela manhã, com o Isaac. Ó Deus, e quantas mães tiveram que fazer o que eu fiz hoje com Isaac, que é meu sobrinho. Senhor nosso Deus, eu peço a tua misericórdia sobre todos, os pais, os novos pais, os que vão ser pai, Senhor, que eles sejam abençoados para fazer bons filhos, como os que aqui estão são bons filhos, se tornaram bons filhos e consequentemente bons pais. Eu te agradeço por tudo, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. E nesse instante, continua trabalhando conosco, falando conosco, nos aconselhando por meio da palavra, porque o Senhor já tem nos falado através dos louvores com a sua palavra, nos falou agora por meio deste versículo, dos testemunhos, e também, Senhor, agora continue ministrando nosso coração. E quantos que aqui estão, podem dizer glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Ainda permaneça em pé e eu já convido o professor Joel, amém? Paz do Senhor outra vez. Pode tomar assento, meus irmãos. Tivemos a manhã toda conversando, o pastor não me falou nada disso. Parabéns. Mas não adiantava mesmo ele falar, porque eu dependo do Espírito de Deus mesmo, né? Aleluia, graças a Deus. Eu quero, antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero cantar a primeira estrofe do hino 314, só a primeira, no nosso hinário, 314. Graças a Deus. Mi bemol, Melqui. Aleluia. Só a primeira. Oh, é isso? Oh, Pai bondoso tenho lá. Oh, Pai bondoso tenho lá no céu. Oh, Pai bondoso tenho lá no céu, a Ele breve eu irei, e a meu Pai no céu, está fora doutora, eu irei, rei, eu irei ao céu, eu irei, rei, eu irei ao céu. Meu Pai me chama, vou andar pra sua face contemplar. Aleluia. Se porventura tiver alguma pessoa, algum irmão, alguém que está nos ouvindo, que hoje não tem pai, né? Teve, não tem, nunca conheceu, talvez. Você tem um pai que é pai de todos. Aleluia. Pai, aleluia, está sempre conosco, sempre nos abençoando como a filhos. Aleluia. Então, meus amados irmãos, eu acho que eu sou o pai mais idoso dessa igreja, né? Aleluia. Eu tive a oportunidade de ter 3 maravilhosos filhos, né? Aleluia, o Senhor nos concedeu. E ser pai é uma dádiva do céu, é coisa maravilhosa. Ser pai é muito bom. Aleluia. Eu vejo muitas vezes pessoas que são novas casadas, eu sempre dou um conselho. Tem um filhinho é maravilhoso, filhinho alegra a vida. Eu vejo aqui a Vanessa com o filhinho dela, que maravilha, né? Aleluia, mas Deus sabe todas as coisas. Glória a Jesus.
Eu quero ler aqui com os irmãos em 1 Samuel, meus amados queridos, aleluia, no capítulo de número 16, aleluia, 16 e no verso de número 18. Vamos começar do 17, aleluia. Tivemos uma escola bíblica abençoada, maravilhosa, né? Pudemos aprender, pudemos discorrer da palavra de Deus, foi muito bom hoje. Aliás, todo domingo é bom, né? O irmão Gustavo perdeu, como sempre está perdendo direto, glória a Deus, estou sentindo sua falta, porque você era uma pessoa que estava sempre com a gente. Agora, bom, tudo bem, vamos continuar. 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, é animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavras, é de gentil presença, e o Senhor é com ele. Graças a Deus. Só até aí, meus amados e queridos irmãos, vocês conhecem a história de Davi, né? Não sei se vocês conhecem a história de Jessé. Quase não falo muita coisa aqui de Jessé, que era o pai de Davi, né? Aleluia. Mas o filho, meus amados irmãos, é sempre, quer queira, quer não, ele é um segmento do seu pai. Quer queira, quer não, é um segmento do pai e da mãe. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nós vemos que essa história aqui, que Saul estava com um problema sério. Ele estava sendo atormentado por um espírito. Diz a palavra de Deus, diz as Escrituras Sagradas, que era um espírito, aleluia, vindo de Deus, para atormentar a Saul. Meus amados irmãos, e Saul era o rei de Israel. Ele estava com problema. Então alguém chegou para ele e falou: olha, eu conheço uma pessoa, o senhor está com problema. O senhor está com problema psíquico. O senhor está meio doido. Precisa de música na sua vida. Aleluia. Música é coisa maravilhosa, meus irmãos. Música é coisa boa. Se você tiver com problema, se você estiver meio estressado, põe uma música, toca uma música, ouve uma música, aleluia. Seja ela evangélica ou não, essas músicas culturais, só tocada, que você vai se sentir bem, porque música é importante na nossa vida, na vida da pessoa, de alguém, na nossa vida de uma forma geral. Um filme, se não tiver música, não tem como. Alguém vai ver um filme, e um filme sem música? Só se for o Charlie Chaplin, né? Mesmo assim tem música, né? É. Você já pensou você aprender, você ir assistir um filme, Joyce, que não tem música? É. Já pensou sem música? Uma coisa, né? Então precisa ter música. Então veja só. Esse rapaz, Davi, com todos esses predicados, com todos esses adjetivos que alguém disse que ele tinha, estava indicando ele para Saul. Aleluia. Eu acredito que ele tinha um pai abençoado, um pai maravilhoso. Aleluia. Tanto é que hoje, os mais antigos, não sei se vocês já ouviram falar. Você está com problema? Toma chá da raiz de Jessé. Quem já ouviu isso aí? Já ouviu isso aí, pastor? Muitas vezes, né? Bolacha, joelho. Aleluia, chá da raiz de Jessé. Aleluia, porque Jessé era um pai muito bom. Aleluia, glória a Deus. E olha só os predicados desse rapaz. Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar.
mas ele tinha que saber tocar e tocar bem. Né? Ele tinha que tocar bem. Aqui não fala que os irmãos dele tocavam. Aqui não fala nem que os irmãos dele trabalhavam. Né? Que quando Samuel foi lá para ungir o novo rei no lugar de Saul, o único que não estava em casa era quem? Davi. Davi estava fazendo o quê? Trabalhando. Estava no campo apacentando o seu rebanho. Diz os historiadores que... O pastor falou esses dias, né, pastor? Quantos eram o rebanho dele? 4 ovelhas. Só 4 ovelhas. Era o rebanho de Davi. Aleluia. 4. Eu não vi isso na Bíblia. Mas alguém falou que era um pequeno rebanho. Mas ele estava lá trabalhando. Enquanto ele estava trabalhando, eu acredito que ele estava tocando. Aleluia. Mas será que o pai dele não tem nada a ver com isso? Será que o pai dele não tem nenhuma coisa, nada a ver com isso? O pai é nosso exemplo. Meus irmãos, eu tenho, meu filho, ele é o meu filho caçula. Agora só tem um homem, né? E uma mulher. Mas ele é o caçula. Ele não fala para mim. Ele não fala para mim. Mas de vez em quando ele fala para a mãe dele. É, pai, é, mãe. A senhora, eu vejo lá meu amigo lá, a mãe dele fica com problema sério e fica rezando e fica fazendo isso e fica fazendo aquilo e tudo mais, em prol do filho, e nada acontece, não está problema, está cada vez pior. Sabe o que é? É que os pais desse rapaz, não olham para a pessoa certa. Vocês não, vocês são crentes. Meu pai, aleluia, meu pai, ele nunca viu nada em mim. Nós, os pais, temos que ser exemplo para os filhos. Se nós, meus amados irmãos, pisarmos na bola, se ficar gente na tua casa batendo para te cobrar, e você fugindo pelas portas do fundo, teu filho está olhando. Não é verdade? Teu filho está olhando. Você não é um trabalhador nato, você não é uma pessoa que pega no batente. Teu filho está olhando. Então, meus amados irmãos, Davi eu acredito que era o espelho do pai dele, Jessé. Graças a Deus, aleluia. E ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas do papai. Glória a Deus, mas estava também tocando a sua harpa. Ele tinha essa capacidade de tocar. Tanta gente lá em Israel. Foi ele que foi indicado para tocar para o rei Saul. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, é muito importante que nós não percamos tempo. Nós, os pais, temos que fazer tudo para que os nossos filhos vejam em nós bons exemplos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se porventura dizem por aí, eu acredito que que tem muitos presos, muitos detentos, que a maioria são crentes, são evangélicos, os pais são crentes. Mas eu acredito que os pais também deram bons exemplos. Acontece que não é que o pai dá bom exemplo que o filho segue. Tanto é que os irmãos do Davi não era muito legal, não era muito bom como Davi. Davi era diferenciado. Glória a Jesus. Então, meus amados e queridos irmãos, o pai de Davi era uma bênção. Eu acho que ele também tinha dado alguma noção para Davi com relação à mira das pedras, que ele mirou para matar o urso, matar o leão. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele não vai fazer a coisa sozinho, sem que alguém viesse ensiná-lo. O pai ensinou, acredito. Ó, filho, você vai apacentar o rebanho. Mas olha, tem muitos perigos lá no deserto. Tem muitos perigos, você está sozinho. Tem leão, tem urso e outros animais. Você tem que estar preparado. Eu acredito que o seu pai aconselhava, ensinava a Davi. Aleluia. Tanto é que ele era uma pessoa preparada. Olha só, meus queridos irmãos. Sabe tocar, é valente.
Ele era valente. Ué, glória a Jesus. Como o pessoal sabia que Davi era valente se ele estava lá no meio do deserto? É animoso, é animado, né? Aleluia, pronto para fazer as coisas. É homem de guerra, ele nunca tinha guerreado. Mas era um homem trabalhador, era um homem guerreiro. Glória a Deus, espelhado no seu pai Jessé. Então os pais é de grande valia, glórias ao nome do Senhor, para os filhos. Aleluia. Então, meus irmãos, é homem de guerra e sisudo em palavra. A palavra dele era sim, sim. O que ele falava tinha que ser, era verdade. Ele via no pai dele, o pai dele não era mentiroso, o pai dele não era falso. Não é? Então, pai, meus amados irmãos, é tudo de bom, se ele for um bom exemplo. Glória seja dado ao nome do Senhor para sempre. Tanto é que ele foi a pessoa que verdadeiramente livrou o povo de Israel do gigante Golias. Ele já era uma pessoa que estava tarimbado na arte de guerrear contra animais. O pai, eu acredito que tinha ensinado ele a matar um bezerro. Ele cuidava de ovelhas, e ovelha era para manutenção. E quem é que matava a ovelha para se comer? Era Davi. Tem homem que não pega um prego na parede. Ele vai pregar um prego na parede, ele bate em todo lugar menos do prego. E põe o prego lá, e põe o negócio e cai tudo. Ele não sabe que lá tem que pôr uma buchinha, tem que pôr lá um parafuso, coisa parecida. É tremendo, sabe nada. Tudo em casa entupido, não sabe desentupir. Hoje de manhã, mandaram a inquilininha lá da minha casa e mandou para mim. Joel, a pia está entupida. Mas que deu o marido dela? Que deu cabra para desentupir a pia, meu Deus do céu? Tinha que me chamar eu. Ué, quando eu dei a pia para ela, desentupida. Estava boa a pia, eu dei, era pia nova, sifão novo, tudo novo. O Juliano não estava lá, mas o Juliano sabe fazer bem, né? Mas não foi você que fez. Mas, meus amados irmãos, tive que eu lá, peguei o negócio, cutuquei lá, chuchei lá e tal, não sei o quê, meti uma mangueira, pronto, fluiu, acabou o problema. Aleluia. Então, meus amados irmãos, você quer ser pai, saiba que você, aleluia, é o líder da tua casa. É o líder da tua casa. Você tem que ser a pessoa que vai arregaçar a manga. Chegou uma pessoa, chegou alguém lá e chamou alguém, não sei o quê. Tem um homem que fica atrás, a mulher vai na frente. Onde já se viu isso? Aleluia. Você tem que ser o responsável pelo seu lar. E eu tenho certeza que Jessé era dessa forma, porque se o filho dele era dessa forma, era bom, era animoso. E quando ele chegou naquela grande batalha, que aquele rei, aquele gigante, desafiava o povo de Deus covardemente, que era um homem de 3,5 metros. Quando ele viu aquilo, ele falou: o que é isso aí? O que está acontecendo aí? Estão desafiando, está dizendo que se por acaso alguém matar ele, eles vão servir ao povo de Israel. Um homem de 3,5 metros, quem vai assumir? E o que é que ganha quem matar esse homem? O que é que ganha? Você vai ganhar a filha do rei, Mical. Não era japonesa, mas era Mical, mas não era o nome japonês, mas não é. Mical não vai pagar imposto, certo? E vai ser o genro do rei, vai ser o segundo no reinado. É? Tudo bem. Então ele começou a lembrar o que ele fazia lá, o que o pai dele tinha ensinado a ele. Aleluia. Ele matou uma ovelha para comer. Ele matou um urso que queria arrebatar a sua ovelha. E matou um leão. Ele lembrou: poxa, se eu matei um leão, matei um urso, não vou matar? Não, eu vou. Em nome do Senhor dos Exércitos foi. Glória seja dada no nome do Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, aleluia. Nós temos que ter exemplos, mas exemplos daquele, não é só teórico, não.
Não é só falar, não. É fazer, é mostrar. Aleluia. Glórias a Deus. Meu filho, vem aqui. Olha, aqui é o seguinte, ó. Essa torneira está pingando. Está pingando. Tanto tempo que está pingando. A esposa fala para o marido, está pingando. Está pingando. Mas está pingando, vamos resolver isso aí. Tudo bem, está pingando. E não resolve o problema. Filho, vem cá. Solta lá. Fecha o registro primeiro. Põe o corinho. Rosqueia. Acabou o problema. Né? Aleluia. Temos que ensinar os nossos filhos. Eu falava sempre para os meus filhos. Filho, me acompanha. Onde eu for, você me acompanha. Tudo que eu souber fazer, eu vou te ensinar. Eu quero que você seja um pai de família. Como é? Você acha que eu sou um bom exemplo para você? Mas certa vez alguém me disse para mim assim, meu filho acha que eu não sou um bom exemplo para ele. Eu não sei por que ele falou isso aí. Mas não deveria. O filho tem que ver no pai como um herói. Como alguém que verdadeiramente, né, toma as dores, toma o batente, resolve, está sempre pronto. Glória seja dado ao nome do Senhor para sempre. Então esse homem, Davi, ele foi bem adestrado pelo seu pai, Jessé. Pai. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, pai, pode ser a mãe. Esses dias eu vi uma entrevista com o Ronivon. O Ronivon, ele estava sendo entrevistado. E parece que era na Rede Mais Família. Não, SBT. E ele disse que quando ele separou da mulher, os filhos ficaram com ele. E ele foi pai e foi mãe. Então ele diz que quando é dia das mães, os pais dele, os filhos ligam para ele e falam assim: feliz dia das mães, pai. Feliz dia das mães, pai. Ou seja, mãe de gravata. Mãe de gravata. Ou então, hoje, quantas mães que são pessoas que fazem o papel de pai e mãe. É o caso da nossa irmã Cláudia aqui, pelo que parece. É isso, né? Irmã Cláudia, né? Aleluia. Eu admiro demais aquela irmã lá. Nossa, ela é sensacional. Ela corre de um lado, corre do outro, e faz, e os filhos, corre aqui. Aquilo lá é um pai. É um pai, aleluia. Feliz dia dos pais, mãe. Né? Tem que se falar assim, feliz dia dos pais, mãe. Porque ela foi pai, é pai e é mãe. Glória seja dado ao nome do Senhor para todo sempre. O importante é que resolveu o problema. Davi foi lá e resolveu o problema. Mas, meus queridos irmãos, glória seja dado ao nome do Senhor. Eu quero falar de Davi também, agora como pai. Eu falei de Jessé como pai de Davi. Jessé foi um bom pai? Por tudo isso que eu falei, Jessé foi um bom pai para Davi? Foi, não foi, irmãos? É falado. Jessé, aleluia, é um dos... Jesus nasceu dele, de Jessé, da linhagem de Jessé, não é verdade? E Davi, foi um bom pai para os filhos dele? Será? Vocês já leram a história de Davi, depois que ele assumiu o reinado? A partir do capítulo 11 de 2 Samuel, ele já era rei. Eita, ele era rei, era bonito, era gostoso, não é verdade? Primeira coisa que ele fez foi cometer um adultério. Que mau exemplo para os filhos. Que mau exemplo para os filhos, meus amados irmãos. Cometeu um adultério com Betseba, esposa do seu grande amigo Urias. Olha só, Urias estava na batalha, no fronte de guerra. Davi, em vez de ir para a batalha, ficou lá na frente, porque dizem que o dono do boi pega na cabeça. O rei tem que estar lá na frente, não é verdade? O pai de família, ele tem que estar na frente de casa. Aleluia. Está faltando pão, ele tem que dar um jeito de conseguir. Mas não está dando problema teu, vai conseguir o pão. Vai catar latinha, vai vender pipoca, vai fazer não sei o quê, mas traz o pão. Olha, a menininha aí gosta de leite, não gosta, irmã Rebeca? Tem que ter leite para ela, não tem? Ah, Mateus, se vira já. Se vira e traz o leitinho para a menina. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então o pai
é de suma importância na família. Glória a Jesus. E aconteceu isso. Ele cometeu esse adultério aí. Grande exemplo para os filhos, né? Aí Betseba, ele fez com que Urias morresse, mas não teve jeito, né? Para que não desse na cara o adultério, para que todos pensassem que o filho era de Urias, ele não foi para casa. Aí ela teve filho, e aí, como ele era rei pode tudo, teve o neném. Só que o neném morreu. Ele ficou sem comer, queria que o neném sobrevivesse, mas o neném morreu. Aleluia. Aí Natan chegou lá para ele e falou: olha, Natan, Davi, você fez uma coisa muito errada. Você pegou a única ovelha do seu súdito, quando você tem um monte de ovelha. Ele falou: eu fiz isso? Você fez. Você cometeu adultério com a mulher de Betseba. Então, você não vai morrer. O seu pecado foi ultrapassado, mas você vai sofrer. O que você quer? O que você quer, o castigo? Você quer um tempo de guerra? Você quer o pessoal passar fome? Você quer o problema só em você? O que você quer? Aleluia. Ele falou: bom, eu sei que o Senhor é misericordioso, então eu quero ficar nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. Mas a casa de Davi nunca mais teve sucesso. Aleluia. Na casa de Davi, após esse adultério, meus irmãos. Olha, é muito importante isso que eu estou falando aqui. É muito importante. Pai, você é jovem. Aleluia. Você toma muito cuidado. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Aleluia. Ah, mas Jesus é misericordioso. Deus é misericordioso, sim, Senhor. Aleluia. Ele não vai te matar por isso. Só que você vai pagar o preço. Porque aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Aleluia. Na vida de Davi teve incesto. Olha só. Na casa de Davi teve incesto. Né? Teve o seu filho se amotinou contra ele. O reino dele foi dividido. Foi um reino de guerra, um reino difícil, complicado. Aleluia. Meus amados irmãos, Amon e Tamar eram filhos de Davi, só que um de uma mãe, outro de outra. Só que Amon ficou com olhos sexuais, gostou de Tamar e cometeu um incesto na casa de Davi. Na casa de Davi. Então, são todas coisas, consequências que aconteceram no reinado de Davi, na casa de Davi, por causa do seu pecado. Se ele tivesse seguido o exemplo do seu pai Jessé, tudo teria sido melhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então é muito importante, meus amados e queridos irmãos, que nós, aleluia, glórias a Deus, sejamos fiéis, tementes a Deus, crentes verdadeiros em Jesus, cumpridores dos nossos deveres. Eu posso falar, eu tenho 65 anos, aleluia, posso dar um conselho para pais novos, para pais jovens. Você tem uma vida pela frente, mas toma muito cuidado onde você estiver pisando. Glórias a Deus. Por quê? Aleluia, a consequência de um mau passo muitas vezes é muito complicado, né? Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Então nós vemos, meus amados irmãos, que Absalão, Davi não queria que nada acontecesse com essa pessoa, com Amon, com relação a Tamar. Mas Absalão, que era um dos filhos de Davi, foi lá e matou Amon. Olha só que complicação na vida de um homem que diz a palavra de Deus era segundo o coração de... Quem pode falar? Um homem que segundo a palavra de Deus era segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Deus gostava dele. Deus gostava de Davi. Era um homem que Deus gostava. Era um homem que o reinado dele prosperou. Mas nem por isso ele deixou de pagar pelas coisas ruins que ele fez.
E quando nós somos redarguidos, exortados por Deus, é porque Deus nos ama. Glorificado e santo é o nome do Eterno. E Deus não deixa nada impune. A palavra de Deus fala tudo que Davi fez, de bom e de ruim. Mas Deus verdadeiramente não deixa Davi sem o seu castigo. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Então, meus amados irmãos, aleluia, é muito importante nós estarmos verdadeiramente aos pés do Senhor e fazermos as coisas certas, as coisas como eram antigamente. Hoje as coisas estão muito modernas. Estou dizendo que tudo pode, aleluia, tudo pode. Olha, quando Absalão também se rebelou contra Davi, olha, o filho de Davi rebelou contra ele, dividiu o reinado, tudo consequência do pecado de Davi. Glorificado é o nome do Senhor para todos sempre. Então, meus amados e queridos irmãos, temos que ter muito cuidado nesses dias muito difíceis, né? A internet, tudo pode. Ontem eu estava na casa de uma vez, eu ia até comentar isso com a minha esposa e não comentei, porque não deu tempo, trabalhamos muito, né? Parei de trabalhar agora. E eu vi uma menininha, nem sei se era homem ou mulher, estava com o neném no colo. Eu olhei assim, falei, esse neném é de quem? Ele falou assim, neném é dela. Eu nem sei se ela falou dele ou dela. Eu falei, ué, mas parece um homem. Mas era para ser homem mesmo, mas ela foi estuprada e ganhou um neném. Um nenenzinho no colo. Estuprada. Meus irmãos, os dias são maus, os dias são difíceis. Aleluia. Pai, glória a Deus. Goza a vida com a mulher da tua mocidade. Olha a tua mulher, como a mulher mais bonita, mais linda, mais gostosa da terra. Viu? Aleluia. Porque, meus irmãos, coisa mais maravilhosa que tem, Deus está nesse negócio de você amar verdadeiramente essa mulher. Não olhe para lado nenhum, olha somente para Jesus e para sua esposa. Esposa, olha para o seu esposo. Glória a Deus. Não deixe passar essas oportunidades de acariciá-la. Aleluia. Glória a Jesus. De abraçá-los. Abraçá-los, o que eu quero dizer? Abraçar homem, o homem abraçar a mulher. Se abracem. Aleluia. Não deixa passar a oportunidade. Passeie. Gozem a vida. Não fica olhando do outro, a outra família, porque lá é melhor. Não, porque lá eles têm um carro melhor. Não, porque lá tem... Não, lá não tem nada de melhor. O melhor é esse que Jesus te deu. Essa é a mulher maravilhosa que Jesus te deu. Essa minha esposa maravilhosa, linda, olha, 44 anos de casado. Aleluia! Eu sou feliz, meus irmãos. Eu sou feliz com a minha esposa. Glória a Jesus. Já está bem caidinha como eu, né? Nós estamos todos meio caidinhos, já estamos declinando. Mas foram 44 anos de maravilha, rapaz. De gozo, de alegria, de satisfação. De benevolência. Aleluia. Seja pai, mesmo que o filho te olhe e diz, olha, esse é meu pai. Olha aí, esse é meu pai. Não tenha vergonha. Aleluia, ele não possa ter vergonha de você. Uma certa vez na minha casa, lá, há muitos anos atrás, lá no Ipiranga, eu era criança ainda. E aí houve um problema lá de família. Nós tínhamos uma casa, um terreno muito grande, que era de 4 famílias, 3 ou 4 famílias, não, 4. Meu pai comprou a parte de uma e ficou entre 3. E era uma brigaiada tremenda, uma briga de família e tudo mais, e não sei o quê. E meu pai, sempre pastor, sempre crente em Jesus, não brigava, mas o pessoal queria tomar, queria brigar, queria fazer. Um certo dia, o meu tio, que era metido a valentão, né? Foi lá para bater no meu pai. Ele foi lá para bater no meu pai. Eu me lembro como se fosse hoje. Meu pai virou as costas e saiu andando, foi embora, deixou ele sozinho, né? Quem sabe alguém olha e fala assim, nossa, covarde, aleluia. Mas vou dizer uma coisa para vocês, o último que morreu foi ele. Todo mundo morreu.
Ele está lá. Ele está lá não, né? Já morreu também, né? Já faleceu, né? Aleluia. Mas, meus amados irmãos, um grande exemplo ele deixou para nós. Aleluia, era um homem de Deus, temente a Deus, aleluia, cumpridor dos seus deveres. E eu quero ser mais ou menos igual eu não sou, porque eu não preciso melhorar bastante, aleluia. Então, meus amados irmãos, graças a Deus, seja um pai maravilhoso, não seja um pai como Davi, mas seja um pai como o pai de Davi, Jessé. Aleluia, ele sim foi um pai maravilhoso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero agradecer essa oportunidade e quero louvar mais uma vez a mesma estrofe. Um pai bondoso tenho lá no céu. Agora pega aí, pega aí. Dá a primeira nota para mim. Glória a Jesus. Aleluia. 314. Aleluia. Você que não tem filho, vamos orar. Jesus vai conceder. Aleluia, se não conceder, Deus vai conceder de outra forma, vai dar filho do coração. O pastor não tem filho, mas todo mundo aqui é filho dele. Eu vejo ele falar, oh, esse é meu pai, falando um monte lá. Eu fico até com ciúmes. Aleluia, então ele está feliz, né? Isso que é importante, né? Vamos lá, meu querido. 314. Um pai bondoso tenho lá no céu. Oh, pai bondoso tenho lá no céu. A ele breve eu irei, e a meu pai no céu verei. Eu irei ao céu. Eu irei ao céu, meu pai me chama, vou andar pra sua face contemplar.